Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal falando sobre taoísmo e suas práticas taoístas. O tema de hoje ele é muito importante, é a busca do conhecimento dentro do taoísmo. O conhecimento que vai nos levar mais próximos do Tao, que afinal é o objetivo do taoísmo, né? Fazer as pessoas caminharem em direção ao Tao, se aproximarem do Tao. E para você fazer isso, você precisa adquirir uma certa parcela de conhecimento. Esse conhecimento ele pode vir de várias fontes. Eu recebo muitas mensagens pedindo informações sobre como atuar no taoísmo, como buscar mais conhecimento, mais informações, para poder avançar no caminho. Eu diria que o avanço no caminho é fruto de uma persistência diária. É um passo de cada vez. Né? Como diz um ditado chinês, uma caminhada de 1000 li começa com o primeiro passo. Né? Li é uma medida antiga chinesa, então você pode colocar nos nossos termos uma caminhada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Mas você tem que dar os outros passos em seguida, senão você para. Então isso é uma coisa importante. O conhecimento ele está aí, mas ele tem que ser usufruído. Você tem que usá-lo continuamente para você poder avançar no caminho. Esse é o primeiro passo, essa é a coisa mais importante. Para ilustrar essa busca pelo conhecimento, para poder levar em direção ao Tao, eu gostaria de usar uma figura dos três puros, também chamados de tríplice transparência, que são três divindades, três sábios, três emanações do Tao, que são colocados geralmente nos altares, no nível mais alto do altar. Né? Eu tenho um aqui em casa, o nível mais alto do altar, e que corresponde às três emanações do Tao. Então a tríplice transparência é representada por três figuras, que eu estou colocando aqui agora no vídeo. No centro, ele é a transparência de Jade, que representa o Tao, né? O caminho espiritual, o Tao em si mesmo. À sua esquerda, você tem esse velhinho de barba branca, que ele representa a transparência sublime, representa o mestre, aquele pessoa que trilhou o caminho, que atingiu um determinado estágio e que consegue transmitir isso para as pessoas. É um orientador, é um condutor da pessoa pelo caminho. À sua direita, você tem a transparência superior, que representa a leitura, que representam os livros, o conhecimento através dos livros. Então, o que você tem aqui são três partes que compõem a busca do conhecimento dentro do taoísmo. Veja que você tem, primeiramente, os livros. Os livros são fundamentais, ok? São fundamentais. Não adianta nada você ter um mestre iluminado se você não estudar, se você não for atrás do conhecimento também. Né? Então os livros são fundamentais. E eles normalmente são o primeiro passo. Você começa no taoísmo através da leitura dos livros, de livros interessantes, de bons livros. A partir daí, você pode encontrar um mestre, você pode ter a sorte de encontrar um mestre. Lembrando que mestres taoístas verdadeiros e tal, são coisas extremamente raras, né? Tanto na China, muito mais no Brasil. Então, você pode ser que tenha essa graça de achar um mestre para te orientar, né? E ele vai te indicar o caminho, ele já vivenciou o caminho. A função do mestre é essa, ele é uma pessoa que já trilhou o caminho. Então ele pode te orientar nas coisas que não estão nos livros. Veja bem, a principal diferença da filosofia oriental para a filosofia ocidental é que a filosofia oriental requer a prática para você atingir uma experiência dentro daquele conhecimento. Sem essa experiência pessoal, a filosofia oriental não existe. Filosofia oriental não é só ler livros e racionalizar sobre eles. Não é isso. É você vivenciar aquele ensinamento. É você ter uma percepção pessoal acima da percepção intelectual. Né? O Lao Tzu, ele coloca no Tao Te Ching, o primeiro capítulo, as primeiras linhas, ele fala que
O tal é o sem nome. Então, tudo que tem nome não é o tal. Então, tudo que você puder racionalizar não é o tal. Para você chegar no tal, você precisa transcender o intelecto. Então, os livros, eles são a primeira parte. É o fundamento. Mas você não chega ao tal através dos livros. O mestre é a segunda etapa. Né? Eles são complementares. Então o mestre ele vai te dar indicações, orientações para a sua experiência pessoal, para você vivenciar o tal. Ele já vivenciou, então ele sabe o que ele está falando. Então quando você fala sobre o tal em si, o Lao Tse fala que quem fala sobre o tal não sabe. Porque o tal ele é além das palavras, ele é além do intelecto. No entanto, você pode experimentar, você pode vivenciá-lo. E o mestre é uma pessoa que já vivenciou o tal, então ele tem condições de te orientar além dos livros. Essa é a função do mestre. Agora veja bem, a tríplice transparência são 3 elementos. Né? A trindade, vocês sabem que é comum a muitas filosofias, muitas religiões do mundo. Então, o 3 é muito comum no taoísmo, a parte do 3. Então você tem os livros, você tem os mestres e você tem o tal em si, né, o caminho. O que isso significa? Os livros te levam até 1/3 do caminho. Tá? Ele não te leva até o tal, não te leva nem até metade do caminho. Te leva até 1/3 do caminho. O mestre te leva até metade do caminho. Veja que o mestre ele não vai te dar iluminação, ele não vai te mostrar o tal. Ele vai orientar o seu caminho, a sua prática. E o terceiro componente, que é o tal, propriamente dito, que representa o caminho, ele é a sua vivência, a sua prática, o seu trabalho em cima do conhecimento, em cima da orientação do mestre, nas práticas para você transcender a materialidade e você compreender o tal, o absoluto, né? Que ele é incognoscível, ele não pode ser racionalizado. Então veja bem, os livros te levam até 1/3 do caminho. O mestre te ajuda até chegar à metade do caminho. Mas a outra metade é você quem faz. Isso é muito importante. Ninguém pode te dar a iluminação, ninguém pode te apresentar o tal, ninguém pode fazer nada disso por você. Esse é um caminho seu. Não adianta você ler um monte de livros e não colocar em prática. Não adianta você ter um mestre iluminado e não seguir o que ele fala. Não seguir suas orientações. Então, a persistência, né, você vai encontrar muitos obstáculos, você vai encontrar muitos problemas, você vai encontrar muitas dificuldades no caminho. Isso tudo vai ser transpassado por você, pela sua força, pela sua persistência, pela sua sinceridade na busca do conhecimento. Eu acho que o taoísmo ele é basicamente um caminho de sinceridade. Sinceridade com o que você pensa, sinceridade com o seu coração. Então você tem que ter sinceridade na busca pelo caminho. Não buscar o caminho para ser o grande guru, para ser o grande mestre, para dominar forças da natureza. Não, você busca o caminho para encontrar o tal. Essa é a busca sincera, é a busca de coração. E você tem que se esforçar muito, você tem que ir atrás, passar obstáculos e nunca desistir. Então metade do caminho é você, é sua responsabilidade. Não importa que você tenha mestre, se você tenha livros, se você não for e fizer a sua parte, você não vai chegar lá. Isso é uma coisa que é fundamental. É fundamental. O esforço tem que ser sempre, sempre e sempre insistindo no caminho, insistindo naquilo que você está fazendo. Né? Eu comecei meus estudos, a maior parte dos meus estudos foi numa época em que você não tinha internet, você não tinha livros importados, não podia importar livros. Os livros no Brasil eram mais ou menos raros, né? E livro no Brasil sempre custou caro. Tá? Sempre custou caro. Então o que acontece?
eles são raros de encontrar, eles são caros, e você tinha que aproveitar todas as oportunidades que tinha. Era um livro que você encontrava na biblioteca, você xerocava, era um livro que você pegava emprestado, copiava algumas passagens. Você tinha que se virar com isso, né? Tinha que se virar. Eu tenho hoje mais de 3.000 livros na minha biblioteca, né? Mas eu já deixei de comer para comprar livros, porque a busca do conhecimento era mais importante. Então, os obstáculos que você tem que superar, você tem que se esforçar. É uma busca que, não só no taoísmo, uma busca pelo conhecimento é uma busca muito árdua. É uma busca muito árdua. Não existe conhecimento distribuído como se fosse banana na feira. Não existe isso. É uma coisa que você tem que querer, você tem que ter uma meta, você tem que ter um objetivo e você tem que ir atrás. Principalmente no Brasil, você vai ver que os mestres taoístas são mais raros que diamantes azuis, né? Na China, eles são raros. No Brasil, é muito pior. Então, você tem que se apegar a conhecimentos de livros, né? Felizmente, ainda temos alguns bons livros ainda hoje. Você tem que se apegar às práticas taoístas e buscar conhecimento onde você conseguir. Hoje tem YouTube, tem vários vídeos, né? Você está vendo um vídeo aqui sobre taoísmo. Então tem vários materiais, né? Se você souber inglês, a sua facilidade vai ser um pouco maior. Existe muito material bom em inglês, né? Uma coisa que eu escuto constantemente, você tem que saber chinês para você estudar. Não. Primeiro, seria interessante você saber chinês, mas não é essencial, tá? Todo livro em chinês moderno, ele já foi traduzido do chinês antigo, ok? Então, o que acontece? Já existe uma série de interpretações e de traduções no material. Então, você dificilmente vai ter uma fonte de primeira linha, assim, uma fonte primária do taoísmo, a não ser que você saiba o chinês antigo. Porque os ideogramas, o significado vai mudando conforme o tempo passa. Então, quando você pega uma boa tradução em língua ocidental, ele é uma coisa muito boa. Você tem, por exemplo, Burton Watson, que fez as traduções de Chuang-Tzu. Ele foi usado, inclusive, por pensadores chineses como referência na tradução do texto do Chuang-Tzu para o inglês. Então, é uma coisa importante. Temos também vários trabalhos como Fabrício Pregazio, Livia Con, Evo Wong. Nós temos várias pessoas que traduziram textos, que traduziram materiais, né? Evo Wong é uma mestra taoísta, ela teve essa vivência. Deng Mindao tem muitos livros interessantes. Então é uma coisa também que é importante. Então, se você souber inglês, seu horizonte se amplia. Se você não souber inglês, a sua dificuldade aumenta, mas você consegue. Ok? Você vai conseguir. Mas a sua dificuldade vai ser um pouco maior. Além dos livros, que eu falei que tem alguns bons livros aqui, existe muito material gratuito também. Assim como os vídeos no YouTube, você tem o meu livro, Os Caminhos do Taoísmo, que é uma abrangência, né, um panorama geral do taoísmo. Está disponível para download gratuito. Nós temos a revista Daojia, que é uma revista que nós editamos justamente para trazer esse conhecimento de fora para cá. Né? Autores que os brasileiros não conheciam, técnicas que os brasileiros não sabiam. Nós estamos trazendo tudo isso através dessa revista, que é uma revista eletrônica gratuita. Você pode fazer o download no nosso site. E começar a estudar de várias linhagens diferentes de material, vários autores, inclusive autores internacionais. Tem muito material importante lá. Então o conhecimento ele tem que ser buscado, tem que ser procurado. Ele existe, mas ele tem que ser encontrado. Por isso eu falo, a maior parte do trabalho é você quem faz, porque você tem que ir atrás disso. E você pega um livro e você cruza a referência com outro, para ver se aquilo está correto, se não está correto. A partir daí, você pratica, para saber se aquilo bate com a sua experiência pessoal.
Isso também é assim, né? Em todos os meus cursos, todos os meus livros, eu nunca disse uma única coisa que eu não tivesse experimentado pessoalmente. Tá? Não é de ouvir dizer, não é que eu li em algum lugar. Eu tenho que ler, eu tenho que entender, cruzar referências e experimentar. A partir daí eu chego para você e digo, olha, isso é assim. Então você tem que trazer esse conhecimento todo para dentro. Veja, o conhecimento não é sabedoria. O conhecimento se torna sabedoria a partir do momento em que ele faz parte de você. Então você tem que pegar esse conhecimento e trazer para você. A hora que você internalizar aquilo, aquilo for parte de você, aí você tem esse conhecimento transformado em sabedoria. E a sabedoria é um passo importante para chegar ao tal. Então só o conhecimento intelectual não é suficiente. Uma das funções do mestre é justamente ajudar a transformar esse conhecimento todo em sabedoria. É uma das funções do mestre. Então o mestre ajuda, ele te acelera no caminho, ele te orienta, ele faz você ter assim um atalho, né? Sozinho é muito mais difícil. Muita gente diz que você não consegue fazer isso sem o mestre, tá? Eu discordo. Eu acho que é possível fazer, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Você vai entrar em um monte de beco sem saída, você vai pegar caminhos errados. Então você tem que ter paciência, persistência e sinceridade na busca. Sinceridade na busca. É muito melhor você, de repente, fazer o trabalho sozinho do que você se ligar a um cara qualquer aí que se diz mestre e entrar pelos caminhos errados. Tá? Ainda tem muito disso por aí. Então precisa tomar cuidado com isso. Se você achar um mestre realmente fidedigno, uma coisa que realmente te orienta, que você escuta ele, você se sente elevado, te ajuda a buscar o conhecimento da maneira mais fácil, te explica as partes mais complicadas, você vai ter um caminho árduo ainda, mas um pouco mais plano do que se você não tiver essa orientação. Tudo bem? Eu acho que isso é fundamental, né, não só para a caminhada do taoísmo, como para qualquer coisa, para budismo, para hinduísmo, para você que faz yoga, que faz qualquer técnica. Isso é importante. Esses 3 detalhes, né? Os livros, o mestre e o caminho, a prática. Você pode fazer medicina chinesa, você pode fazer Tai Chi Chuan, Qigong, são todas práticas, né, inclusive, que ajudam a exercitar esse conhecimento do Tao. Esse foi o meu caminho. Eu peguei o conhecimento dos livros e me meti nas práticas taoístas. Tai Chi Chuan, Qigong, medicina chinesa, I Ching, Feng Shui, todas as práticas taoístas eu exercitei, eu pratiquei, eu estudei. Para você conseguir colocar em prática o conhecimento do Tao, que você pegou no livro. Então você faz tudo isso, você medita, você faz tudo isso, você começa a vivenciar isso. Você começa a pegar esse conhecimento e trazer ele para dentro. Então a partir daí, você está avançando no caminho. Você está avançando no caminho. Né? Todas as experiências que eu tive com o Tao foi a partir deste caminho. Tá? Deste caminho. Nunca tive mestres assim, de carne e osso, mas a partir do momento em que você vai subindo, você vai aprendendo. Você vai começando a ter visões mais claras de como são as coisas. Então é possível, é muito mais difícil, como eu falei, muito mais duro, mas eu acredito que seja possível. Bom, acho que é isso que eu tinha para falar para você. Espero ter esclarecido, não ter complicado ainda mais uma coisa que já é bastante complicada, ok? E estou sempre à disposição para ajudar no que eu puder, né? No que eu puder. Não sou um mestre, sou um caminhante, sou um praticante do caminho, mas estou há muito tempo no caminho. Então, o que eu puder ajudar com o que eu já vi, o que eu já passei, eu tenho o maior prazer em fazer isso. Vocês podem ver por todo o trabalho que a gente realiza, né? Eu acho que o conhecimento ele tem que ser compartilhado.
Agora, cabe a você pegar esse conhecimento e levar para frente. Né? Ninguém pode fazer isso por você. O conhecimento é você quem faz. É sua responsabilidade. Então, boa caminhada e estamos sempre juntos.